Boa tarde, amados. Eu tô gravando com antecedência, por isso que eu falei boa tarde, é de tarde. Essa é a nossa aula do dia 6/4, tá? E nós vamos verificar agora a posição de um ponto em relação à circunferência, tá ok? Um ponto com relação à circunferência, ele pode estar nessas três situações. P é externo a lambda. Sempre que eu uso esse símbolo aqui, é o símbolo de lambda. E lambda significa uma circunferência qualquer, tá? O ponto ele vai ser externo se a distância do ponto até o centro for maior do que o raio. Exemplo, aqui tem o desenho, depois vocês vão dar uma lidinha na apostila, na página 36, vocês vão entender melhor. Se esse ponto aqui, ele tá por fora, né? Ou seja, se a distância do ponto até o centro é maior do que a distância do raio aqui, significa que esse ponto ele é externo à circunferência lambda, ok? Segunda situação, o ponto ele é interno a lambda. Quando que o ponto é interno a lambda? Quando a distância do ponto até o centro é menor do que o raio, que é essa situação aqui, ó. A gente vai perceber, o ponto, ele está dentro da circunferência. Então, se eu calcular aqui, pela fórmula da distância, lá a primeira formulinha que a gente usou no começo do ano, se eu calcular a distância do ponto P até o centro C, eu vou verificar que essa distância aqui é menor do que a distância do raio. Então, esse ponto ele é interno à circunferência. E o terceiro caso, tá? Ele pertence à circunferência lambda, quando a distância do centro até o ponto P for exatamente igual ao raio. Quando a distância do centro até P for igual ao raio, significa que esse ponto, o ponto P, ele está sobre a linha da circunferência. Tá? Agora nós vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro para vocês entenderem. O exemplo número 1, ele quer saber o seguinte: identifique a posição desse ponto, ponto P2 e 0, né? Eu quero saber se ele está dentro, fora ou se ele está sobre a circunferência. Primeira coisa aqui, ó. Se eu tenho uma equação reduzida, tendo uma equação reduzida, eu vou primeiro calcular as coordenadas do centro. Nesse caso aqui, o meu centro é menos 2 e 3, e o raio é a raiz de 36, que é 6. Então, eu tenho as coordenadas do centro e tenho o meu ponto P. Agora, para eu saber se ele está interno, externo ou está sobre a circunferência, é só calcular a distância do ponto P até o centro da circunferência, que vai ser a raiz quadrada de, vamos lá, xp menos xc ao quadrado, mais yp menos yc ao quadrado. Só jogar na fórmula da distância. Então, a distância de P até C vai ser a raiz quadrada. Quem é o meu xp? Cadê? XP é 2, vai ficar 2 menos 2. Fazendo joguinho de sinal, fica 2 mais 2 ao quadrado. YP aqui, ó, é 0, vai ficar 0 menos 3 ao quadrado. Distância de P até C igual a raiz quadrada de 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado, 16. 0 menos 3 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. 16 mais 9, 25. A raiz de 25 é 5. 5 é maior, menor ou igual a 6? É menor, né? Então, a distância do ponto P até o ponto C é menor do que o raio. Quando é menor, vamos analisar aqui. Ele é interno. Então, é só escrever. P é interno à circunferência lambda. Tranquilo? Próximo. Aqui foi dada a equação geral de uma circunferência e ele quer saber se esses pontos aqui, o ponto A e o ponto B, eles são internos, externos. É a mesma situação, uma situação bem similar, tá? Só que aqui nessa situação a gente pode fazer da mesma maneira que a gente fez aqui na número 1, achando o centro e o raio, dá para fazer desse jeito, ou dá para fazer direto da seguinte maneira. Tu vai pegar no lugar do x, colocar o 7. No lugar do y, colocar 1 e substituir. Vamos fazer 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vamos botar entre parênteses os dois, né? Para não ficarem me perguntando, mas por que, professora, um tá no parênteses e outro não? Vamos colocar os dois no parênteses para ficar uma coisa bonitinha e organizada. Tá ok? Menos 6 vezes 7, menos 2 vezes 1, menos 6. Vamos verificar se vai dar igual a 0.
49 mais 1, menos 42, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 6. 49 mais 1, 50. 50 menos 42 dá 8. 8 menos 2 dá 6. E 6 menos 6 deu 0. Então, ficou 0 igual a 0. Se deu 0 igual a 0, significa o quê? Significa que o ponto A, ele pertence à circunferência lambda. Tá ok? Agora vamos fazer o exemplo B. O exemplo B, mesmo esqueminha, tá bom? Vou pular uma linha para ficar mais organizado. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 6 vezes 2, menos 2 vezes 3, menos 6. Vamos ver se vai dar igual a 0. Aqui dá 4, 9, menos 12, menos 6, menos 6. 4 mais 9, 13, 13 menos 12 vai dar 1. 1 menos 6 dá menos 5, menos 5 com menos 6 dá menos 11. Como deu menos 11 é maior, menor ou igual a 0. É menor do que 0, né? Então, significa que o ponto B, ele é interno à circunferência lambda. Tá ok? Essa é a nossa matéria de segunda-feira. Espero que essa semana seja uma semana bem produtiva para vocês. E para mim também, é claro, né? E eu vou estar passando os exercícios na apostila. E além disso, eu vou passar mais uma outra listinha de exercícios também. Que daí já abrange mais coisa. E também vou estar passando, de repente, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, tá? Podem me perguntar que eu tiro a dúvida dos exercícios específicos também. Um beijão e boa semana. Fiquem com Deus, tá?